Boa tarde. Esse é um resumo das ideias de movimento de Aristóteles, Copérnico, Kepler, Galileu e Newton. Tem um bom vídeo. Todos os dias, o Sol surge a leste e desaparece a oeste. À noite, a Lua e as estrelas percorrem o mesmo caminho. Tudo, no universo, parece girar em torno da Terra. Não admira que essa ideia tenha ocorrido aos primeiros antepassados do homem. Em plena era dos satélites artificiais, dos voos espaciais, dos supertelescópios, sabe-se que ela está errada, mas nossos antepassados, que tinham apenas os olhos para observar o céu, demoraram alguns milhares de anos para descobrir o erro. A descoberta consagrou o nome do astrônomo e matemático Nicolau Copérnico, o primeiro estudioso a demonstrar com observações e cálculos precisos que a Terra não é o centro do universo, mas apenas um pequeno astro que executa movimentos variados pelo espaço. Copérnico viveu em pleno Renascimento, período da história da humanidade em que a cultura e o saber fizeram avanços revolucionários, e viveu como servidor da Igreja Católica, condição que lhe dava acesso a todo o saber milenar da instituição. O que se sabia a respeito vinha ainda das observações daqueles antepassados que supunham que a Terra estava imóvel, no centro do universo, e todos os outros astros giravam em torno dela. Muitos pensadores ilustres ocuparam-se dessa questão. Mas foi um astrônomo chamado Cláudio Ptolomeu quem confirmou tudo o que se havia observado e pensado antes para formar um vasto sistema que pretendia explicar o funcionamento do universo. Este tem sido ao longo dos séculos o grande sonho da humanidade e continua sendo até hoje. Entre tantos, houve alguns que acharam que um universo com o Sol ao centro seria mais lógico. Mas a ideia da Terra no centro tinha a seu favor as preferências como a de Aristóteles e Platão, dois pesos pesados da cultura ocidental. Quando a Igreja cristã conseguiu estabelecer seu domínio religioso, intelectual e político sobre o mundo ocidental, o sistema de Ptolomeu, chamado geocentrismo, se tornou quase um artigo de fé. Criticá-lo seria criticar a própria Bíblia, algo impensável no mundo governado pela religião. Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o universo girava ao seu redor. Esse é o geocentrismo. Terra ou Géa, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do universo. O geocentrismo da antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equânime. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samos, que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente, e a Terra permaneceu no centro do universo. Foi Copérnico descobriu o erro com novos cálculos. Não é a Terra que estava no centro do universo, mas o Sol. Copérnico sabia como ninguém que sua teoria causaria espanto na Igreja e seria totalmente combatida. Então Copérnico mostrou a sua teoria, apenas para os amigos. A Igreja Católica não se abalou de imediato com a hipótese. O Papa Clemente VII deu-lhe sua aprovação formal e pediu a Copérnico uma demonstração matemática de suas teorias. Então Copérnico construiu uma torre sem teto, que transformou em observatório. Iniciou então uma série de observações do céu, exatas e minuciosas, com as quais confirmou pontos de sua teoria. Por volta de 1540, auxiliado pelo professor de matemática, Georg Joachim Rheticus, Copérnico deu os retoques de finais em sua teoria. Rheticus preparou um folheto, a que chamou Primeiro Relato, onde falava apenas do movimento da Terra, mas Copérnico finalmente se decidiu. Sua teoria estava completa, testada, e ele, já doente, no fim da vida. Ainda assim,
publicou um livro com suas teorias. O próprio Copérnico não pode ver o livro, pois consta quando o primeiro exemplar foi levado às pressas a Copérnico. Ele foi encontrado no seu leito de morte e ele nem sequer conseguiu virar a primeira página. De qualquer forma, se tornara pública a teoria heliocêntrica. Johannes Kepler foi um astrônomo e filósofo alemão, que ficou famoso por formular e verificar as 3 leis do movimento planetário conhecidas como as leis de Kepler. Kepler estudou teologia e ciências exatas na universidade. Ali foi influenciado por um professor de matemática, partidário da teoria heliocêntrica do movimento planetário desenvolvida, inicialmente pelo astrônomo polonês Nicolau Copérnico. Kepler aceitou imediatamente a teoria de Copérnico. Quando Kepler foi embora da universidade e foi para a Áustria, elaborou uma hipótese geométrica para explicar a distância entre as órbitas planetárias. Posteriormente, deduziu que as órbitas dos planetas são elípticas. Kepler propôs que o Sol exerce uma força que diminui de forma inversamente proporcional à distância e impulsiona os planetas ao redor das órbitas. Kepler se tornou ajudante de astrônomo em Praga. Logo depois Kepler assumiu o cargo de matemático imperial e astrônomo. Da corte do imperador Rodolfo II, uma de suas obras mais importantes durante este período foi Astronomia Nova. Este tratado contém a exposição de 2 das chamadas leis de Kepler sobre o movimento planetário. Segundo a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, os planetas giram em órbitas elípticas ao redor do Sol. A segunda lei de Kepler, lei das áreas, afirma que uma linha imaginária desde o Sol a um planeta percorre áreas iguais a uma elipse durante intervalos iguais de tempo. Em outras palavras, um planeta girará com maior velocidade quanto mais próximo estiver do Sol. Em 1612, Kepler se tornou matemático dos estados da Áustria e também publicou seu livro cuja parte final contém outra descoberta sobre o movimento planetário. Logo depois, publicou um livro, que reúne todas as descobertas de Kepler em um só livro. Que durante as 3 décadas seguintes teve uma influência como convertendo muitos astrônomos ao copernicanismo kepleriano. Galileu Galilei foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. Galileu Galilei foi personalidade fundamental na Revolução Científica. Viveu a maior parte de sua vida em Pisa e em Florença. Galileu Galilei descobriu a lei dos corpos e enunciaram o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial, ideias precursoras da mecânica newtoniana. Galileu melhorou significativamente o telescópio refrator e com ele descobriu as manchas solares, as montanhas da Lua, as fases de Vênus, 4 dos satélites de Júpiter, 4 os anéis de Saturno, as estrelas da Via Láctea. Estas descobertas contribuíram decisivamente na defesa do heliocentrismo. Galileu Galilei foi quem primeiro estudou, com rigor, os movimentos na Terra. As suas experiências permitiram chegar a algumas leis da física que ainda hoje são aceitas. Foi também Galileu que introduziu o método experimental. Galileu procedeu a várias experiências, como deixar cair corpos de vários volumes e massas, estudando os respectivos movimentos. Tais experiências permitiram-lhe chegar a conclusões acerca do movimento em queda livre ao longo de um plano inclinado. Também fez o estudo do movimento do pêndulo, segundo o qual concluiu que independentemente da distância percorrida pelo pêndulo, o tempo para completar o movimento é sempre o mesmo. Através desta conclusão construiu o relógio de pêndulo. Foi Isaac Newton quem, com base nos estudos de Galileu, desenvolveu os principais estudos acerca do movimento, traçando leis gerais, que são amplamente aceitas hoje em dia. As leis gerais do movimento, enunciadas por Newton são: primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, enuncia que todo corpo continua no estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme,
a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicadas. Segunda lei de Newton, também conhecida como lei fundamental da dinâmica, enuncia que a resultante das forças que agem num corpo é igual à variação da quantidade de movimento em relação ao tempo. Terceira lei de Newton, também conhecida como lei de ação-reação, enuncia que, se um corpo aplicar uma força sobre um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade na mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Tais leis são fundamentais no estudo do movimento em física e são essenciais na resolução de problemas relacionados com umidade, aceleração e forças, em termos físicos e reais. Esse vídeo é um oferecimento de Vanessa Karen Italo Vitor Hugo Lucas Joeliton Walter Altair Nicolas Jean. Muito obrigada.